O poder da criatividade na idade adulta é algo de absolutamente sensacional. Um exemplo que eu trago agora no De Bem com a Vida sobre o poder da criatividade para a geração 50 a mais é o caso do médico, pediatra, Dr. Jocelyn Aberton Espolaor Júnior, que passou a escrever livros e compartilhar histórias. Como vai, Dr. Jocelyn? Nos fala de onde? Bom dia, Cris. Tudo bem? Estou aqui em Porto Alegre mesmo. Como assim? Médico, pediatra e escritor? Pois é, eu não acho que sejam coisas muito distantes, né? O médico é acostumado a ouvir histórias dos pacientes e muitas vezes a gente fica depois imaginando que poderia ter sido diferente. Às vezes, uma patologia que se tivesse tomado algumas providências antes poderia ser diferente. E a minha escrita tem a ver com isso, tem a ver com pegar situações reais do cotidiano ou de vivências que eventualmente a gente tenha tido ou conhecido de alguns amigos e transformar isso numa história plausível, possível e fictícia, mas a partir de um momento vivido. Essa é a minha, digamos assim, a minha forma criativa de escrever, né? Doutor Jocelyn, então, o consultório lhe inspira a compartilhar histórias de vida. E o contrário também funciona? O senhor aproveita a experiência da escrita e usa no consultório? Eu acho que sim. Eu acho que mais do que a experiência da escrita é a experiência de vida também, né? As experiências que a gente vai acumulando. Hoje nós estamos aí com 41, 42 anos de profissão, então muitas pessoas passaram pelo consultório e a gente pôde, de alguma forma, trazer pelo menos algum conforto e, às vezes, até encaminhar alguma solução para os problemas que as pessoas conviviam. Como surgiu a ideia de produzir livros na sua vida? Isso é um desejo relativamente antigo, às vezes até da adolescência, talvez. Eu sempre tive o hábito de volta e meia deixar alguma coisa escrita, deixar alguma coisa guardada dos sentimentos que estavam acontecendo ou de alguma história que me vinha à cabeça. Mas nunca tive coragem de expor isso para as pessoas, né? Acho que uns 10, 15 anos atrás, 12 a 15 anos atrás, eu fiz um curso de escrita criativa com o professor Marcelo Spalding, e aquilo ali me deu algumas técnicas que talvez estivessem faltando para que eu pudesse organizar esses pensamentos e colocar eles no papel de uma forma que fosse fácil de que as pessoas entendessem o que a mensagem que eu estava tentando passar. Então, a partir daí eu comecei a acumular mais crônicas, às vezes pequenos contos, e depois, então, partir para projetos um pouco mais ousados, né? No seu livro, O Desatador de Nós, o que o senhor quis? Qual foi a proposta do livro? Eu gosto de contar a história de como é que esse livro nasceu, porque ele foi muito peculiar. Eu tinha recente me mudado para o local onde eu moro agora e eu estava na sacada organizando minhas ferramentas e, de repente, a minha esposa chegou com um chumaço de colares e pulseiras todo emaranhado. E ela sabe que eu sempre gosto de desfazer nós. É uma coisa que me acalma. Então, ela pegou e me jogou no colo aquele soma tu que é desatador de nós. E aí eu peguei aqueles colares e pulseiras da minha filha e comecei aí desfazendo um a um, organizando aquela verdadeira maçaroca e fui imaginando a história do desatador de nós, que é um velho no interior que tinha a habilidade de desatar nós físicos, mas que ao mesmo tempo que enquanto ele desatava esse cordão, essa linha, ele falava algumas palavras ou uma frase
que a pessoa interpretava aquilo como uma solução para um problema que ela estava vivendo. Então, eu pensei nessa história enquanto eu fazia isso, e de noite eu sentei e escrevi 80% do livro. Jocelyn, ler está mais do que na moda, mas eu confesso que o seu livro Diamantes Ocultos, ele nos consome no sentido assim que a gente quer de forma muito veloz saber dos personagens e das histórias. De onde veio a inspiração? Essa história também ela estava parada durante algum tempo, ela era um pouco diferente, né? Então eu tinha uma ideia na cabeça que ela era talvez um pouco clichê demais. Mas deixei acho que uns 3 ou 4 capítulos guardados e no início da pandemia eu resolvi retomar isso. Só que ao retomar eu achei que aquilo não tinha muito sentido, ele estava muito clichê e resolvi então transformar a vida de alguns personagens. E aos poucos eu te confesso que eu comecei a escrever sem ter a menor ideia de como é que ela ia terminar. Eu só tinha na minha cabeça a cena final, né? E eu precisava então rechear toda essa história para chegar na cena final. E aí vivências do cotidiano, noticiários, coisas desse dia a dia foram incorporando e trazendo personagens que pudessem trazer uma amplitude maior à história. Muito bacana, eu li os 2 livros e, como eu lhe disse, dá vontade da gente ler, para saber como vai ser o final. Doutor Jocelyn, eu agradeço muitíssimo a sua presença no De Bem com a Vida.